Bom, então essas duas informações aqui, o show IP OSPF a gente já concluiu também. Deixa eu colocar o nosso OK aqui no show IP OSPF interface. Essa colinha só para a gente não se perder, né, do que a gente tem que falar aqui nesse laboratório de configuração básica, porque são muitas coisas que a gente tem que mostrar. E agora vamos ver a configuração de propagação de rota default através do OSPF, divulgação de rota default através do OSPF. O que eu quero dizer com isso? Digamos, por exemplo, que R1 seja o único roteador aqui que esteja conectado à internet, por exemplo. Eu tenho uma conexão aqui de R1 com a internet. Todo mundo que está conectado em R2 e R3 vai sair para a internet através de R1. Então, R1 vai ser o ponto focal ali, vai ser o ponto para onde R2 e R3 vão mandar as mensagens destinadas à internet. A rota default é destinada a R1. A rota default passa por R1. Então, o que eu posso fazer para configurar R1 de modo que ele consiga propagar a informação de rota default para os outros roteadores? Vamos entrar aqui em R1, enable conft. Vamos entrar no modo de configuração de roteamento OSPF de R1, router OSPF 10, e vamos colocar esse comando aqui, ó, the full information originate. The full information originate. Esse comando, esse parâmetro always aqui, ele serve para dizer, ele serve para informar, para instruir o OSPF a aplicar essa configuração, né, a divulgar essa rota default, mesmo que eu não tenha nenhuma rota default configurada na minha tabela de roteamento. Tá? Então vamos colocar aqui esse parâmetro. Beleza, veja aqui, show IP route, eu não tenho nenhuma rota padrão, nenhuma rota default configurada aqui na minha tabela de roteamento. Ó, meu gateway aqui, ó, Flash Resort, não está setado, não tenho nenhuma configuração de rota default por enquanto. Mas mesmo assim o OSPF já vai propagar a rota default através de R1 porque eu coloquei esse parâmetro aqui. Se eu não tivesse colocado esse parâmetro, ele só ia propagar, se eu colocasse somente isso aqui, ó, que está selecionado, ele só ia propagar a informação de rota default através de R1 quando eu colocasse uma rota default configurada aqui em R1. Então vamos entrar aqui em R2 para ver se ele já pegou essa informação. Vamos acessar a tabela de roteamento de R2, né? Show IP route. E eu posso colocar aqui o filtro OSPF. Tá aqui, ó. Esse O asterístico E2 indica a rota default. Ó, aqui a rota default 0.0.0.0/0, que é o padrãozinho de como a gente configura uma rota padrão, uma rota default, indo através de um 9268.10.1. R2 através do 9268.10.1, que é o próximo salto, que é R1. Então R2 está fazendo isso aqui, ó, para alcançar a rota default dele. Aprendeu isso através do OSPF. Beleza? Em R3, vamos ver. Enable, show IP route OSPF. A mesma coisa, ó. Em R3 está indo por 192.168.21. Então R3 está indo por aqui, ó, 192.168.21, que é o endereço IP da interface giga0/1 de R1. Está mandando para R1 também a rota padrão, a rota default. Beleza? E quando esses pacotes saírem de roteador de R2 e R3 e chegarem em R1, ele não vai saber o que fazer porque, por enquanto, R1 aqui não tem uma rota padrão, uma rota default configurada. Mas quando eu configurar, isso já vai funcionar perfeitamente. Beleza? Então é assim que eu faço a propagação, é assim que eu faço a divulgação de uma rota padrão, de uma rota default, através do OSPF. Beleza? Então essa informaçãozinha aqui, vamos atualizar aqui para deixar tudo certinho. Essa informação de roteamento default já está ok também. Beleza, show de bola. Vamos ver agora a configuração de autenticação OSPF. Como eu faço autenticação no OSPF? A gente vai mostrar aqui apenas autenticação em texto limpo, em texto simples, tá? A gente não vai aplicar configuração em MD5, nem uma configuração mais avançada. A gente vai ver isso depois, nos próximos vídeos. Vamos mostrar só como é o processo de configuração de autenticação com o OSPF, beleza? Então vamos aplicar a autenticação nesse enlace aqui, ó, nesse enlace entre R2 e R3, beleza? Vamos entrar em R2 primeiro. Vamos entrar aqui em R2.
A configuração de autenticação do SPF é feita através de interface. Então eu tenho que entrar na interface para fazer a configuração da autenticação do SPF. Beleza? Eu consigo aplicar a autenticação do SPF para toda a área também. Ou seja, todos os roteadores, todas as interfaces dos roteadores dentro daquela área terão que passar por autenticação. Beleza? Mas, por enquanto, a gente não vai fazer isso. Vamos aplicar apenas na interface, apenas através de interface. Vamos entrar na interface giga 0/2 de R2, conft, interface giga 0/2, e aqui dentro eu vou aplicar os comandos de configuração de autenticação. O primeiro comando que eu tenho que configurar é o comando que habilita a autenticação. Então eu vou colocar o comando IP OSPF Authentication. Primeiro comando que eu tenho que colocar. Beleza? E o segundo comando, IP OSPF Authentication Key e a senha. Eu vou utilizar a senha como password 123. Essa é a senha que eu vou usar. Password 123, tudo maiúsculo, tá? Ele é case sensitivo, então se você colocar maiúsculo ou minúsculo, tem diferença sim. Beleza? Esses são os comandos aqui que eu tenho que utilizar. Veja bem aqui o que ele falou. Ó. O password, o key, vai ser truncado para 8 caracteres, porque o máximo que ele permite são 8 caracteres. Vamos colocar o comando aqui de novo, Authentication Key, dar uma interrogação. Olha o que ele me fala aqui, ó, máximo de 8 caracteres. Como eu coloquei uma senha que passa de 8 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele só vai colocar password. 1, 2, 3 ele vai ignorar. Ele vai cortar, ele vai truncar como ele mostrou ali. Como eu consigo ver isso? Do showrun interface giga 0/2. Olha aqui ó, a senha que ele colocou. Password. 1, 2, 3 ele truncou, ele tirou, ele cortou porque só pode ter no máximo 8 caracteres. Ele dá esse aviso ali quando você configura. Beleza? Então a senha que a gente ficou foi password, né? IP OSPF Authentication, IP OSPF Authentication Key Password. Vamos ver se ele fechou, se ele terminou com a adjacência aqui com R3. Show IP OSPF Neighbor. Ele não tem mais vizinhança com R3. Por que ele não tem mais vizinhança com R3? Porque R3 precisa autenticar para formar a vizinhança. A partir do momento em que eu configuro a autenticação OSPF na interface giga 0/2 de R2, eu tenho que configurar também na interface giga 0/2 de R3, que faz parte do mesmo enlace. Porque só a partir daí eles vão formar a vizinhança novamente. Então vamos entrar aqui em R3 e fazer a mesma coisa que a gente fez lá em R2. Conft interface giga 0/2, IP OSPF Authentication, IP OSPF Authentication Key Password. Vou colocar aqui password 1, 2, 3. Eu não preciso colocar mais porque ele já truncou lá no R2, né? Ele já cortou. Beleza. Vamos ver se ele vai formar adjacência. Formou adjacência novamente. Vamos ver aqui, ó. Show IP OSPF Neighbor. Tá aqui a adjacência formada com R2 novamente. Show de bola, né? Agora uma adjacência formada com autenticação, tá? Vamos aqui entrar em R2 e dar um debug IP OSPF packet. Vamos deixar um debug aqui rodando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se ele vai mostrar, porque ele está cortando aqui a minha console. Eu acho que não vai dar para a gente ver. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar aqui R2, fechar a janelinha de R2, porque eu consigo abrir uma janelinha maior, uma janelinha decente, né? Vamos colocar aqui, beleza. Vamos só aumentar para colocar num tamanho de telinha que vocês consigam enxergar, né? Vamos colocar aqui no 14, beleza. Ok. Veja bem. Deixa eu ver se ele já pegou o suficiente. Já pegou o suficiente. Vamos dar um undebug all. Beleza. Desabilitei o debug. Veja que ele está me mostrando pacotes que tem o out igual a 0 e pacotes que tem o out igual a 1. Esses pacotes que tem o out igual a 0 são pacotes que estão vindo de R1.
São pacotes que estão vindo aqui de R1, ó. Olha a origem aqui, 192.68.10.2. A origem, 192.68... Ah, o destino, na verdade, desculpa. A origem, que é o pacote out, né? Então tá saindo de R2 para R1. Saindo de R2 para R1. Tá saindo aqui pela interface giga 0/0 e indo para R1. 192.68.10.2 é a origem e o 224.005 é o endereço IP de multicast do SPF, que está sendo mandado aqui para R1. Essa comunicação entre R2 e R1 é uma comunicação que está com o out igual a 0. Isso significa que não está tendo autenticação. Quando o out é 0, não está tendo autenticação. O SPF não está passando pelo processo de autenticação porque eu não tenho autenticação configurada nesse enlace aqui. Porém, os pacotes que vão entre R2 e R3, que é esse caso aqui, ó, tá saindo de 192.68, um out aqui de 192.68.32, que é essa interface giga 0/2 aqui de R2, e indo para R3, indo para o multicast, mandando para fora aqui, ó, mandando para fora para R3. Essa comunicação entre R2 e R3 é uma comunicação que está autenticada. Olha o out aqui igual a 1. Esse out igual a 1 significa que a autenticação está sendo feita em texto limpo, que foi a autenticação que a gente configurou. A autenticação ali que não coloca nenhum hash MD5, nada disso. É a autenticação mesmo em texto limpo que a gente está fazendo, que é o que está sendo mostrado aqui por esse valor out igual a 1. Beleza? Autenticação em texto limpo significa que a senha ela é trocada na rede aqui de forma limpa, né? De forma clara, de forma não criptografada. Então, se eu colocar um interceptador aqui nesse link, eu consigo ver qual é a senha que está sendo usada aqui na autenticação do SPF. Isso não é o ideal, por isso que a gente usa, né, num cenário real que eu quero aplicar autenticação, a gente usa uma autenticação com criptografia ali, tudo certinho. Vamos dar o comando aqui, showrun interface giga 0/2. Aqui a minha senha sendo exibida em texto limpo. Isso não é muito ideal, né? Isso não é uma coisa muito legal. A gente usa criptografia justamente por causa disso. Beleza. Aqui a autenticação a gente já viu também. Vamos dar um OK nisso aqui tudo, né? Vamos dar aqui só um... Opa! Vamos colocar só um OKzinho aqui, só para a gente seguir o nosso padrãozinho. Então vamos colocar um OK aqui no debug que a gente já viu, um OK no comando de autenticação para habilitar e um OK no comando para configurar a senha da autenticação do SPF. Beleza. Agora vamos ver a configuração por fim de tudo, né? Terminando aqui o nosso laboratório de configuração básica. Vamos alterar os valores de hello e os valores de dead, né? Os valores de intervalo hello e intervalo de dead. Muito simples também, muito tranquilo. Detalhe importante, os valores padrões, né? Os valores padrões dos intervalos hello e dead são esses aqui, ó. Hello, 10 segundos. E o dead, 40 segundos. Hello, 10 segundos e o dead, 10 segundos. Esses são os valores padrões de hello e dead do SPF. Hello, 10 segundos e dead... Opa, aqui. Hello, 10 segundos e dead, 40 segundos. Ou seja, de 10 em 10 segundos, os roteadores OSPF vão ficar trocando mensagens hello ali para ver se o vizinho está ok, se o vizinho está funcionando adequadamente. Se não tem nenhum problema com o vizinho. E de 40 segundos é o tempo que o roteador OSPF vai esperar por uma resposta do vizinho. Se ele não responder dentro desse tempo de 40 segundos, ele vai considerar o vizinho morto e vai fazer a convergência para encontrar ali uma outra rota, um outro caminho para chegar no destino que passa ali por aquela rota. Beleza? Para aquele roteador que deu problema, que foi considerado como morto. É isso que significa os intervalos de hello e dead. Qual é o problema aqui? Esses valores são muito altos. O valor de 10 segundos para hello e 40 segundos para dead é muito alto, são muito altos, valores muito grandes. Então, para que o SPF faça uma convergência melhor, né, mais rápida, a gente altera esses valores para um tamanho menor, né, para um valor menor. É claro que você tem que analisar ali a realidade da sua rede, né? Se a sua rede, dependendo da realidade ali, talvez esses parâmetros, esses valores de 10 e 40 sejam bons, sejam os ideais, né? Mas na maioria dos casos você consegue alterar isso aí para um valor menor para que o SPF faça a convergência dele de forma mais rápida. Beleza? Então vamos alterar isso aqui
alterar também entre R2 e R3, vamos continuar entre R2 e R3. A alteração desses valores é feita através de interface também, né? Da mesma forma da configuração de autenticação que a gente fez, a gente vai fazer também para alterar esses valores de hello e de dead. Então vamos lá, conft interface giga 0/2, IP OSPF, hello interval, interrogação, ele me permite colocar entre 1 e 65.535 segundos. Eu vou colocar o hello para 5 segundos, tá? O meu hello vai ser de 5 segundos. E o meu dead, IP OSPF, OSPF, dead interval, eu vou colocar para 15 segundos. Pronto, esses são os valores que eu vou definir. Hello 5 segundos e dead 15 segundos. Show run interface giga 0/2, está aqui a configuração que eu apliquei, né? Consigo ver também com show IP OSPF interface giga 0/2. Hello 5 segundos e dead 15 segundos. Beleza? Vamos ver como está minha vizinhança com R3. Show IP OSPF neighbor. Antes de eu ver, ele já me mostrou aqui no log, né? Ó, o dead timer foi expirado e a vizinhança caiu. A vizinhança com R3 caiu. Por que que ela caiu? Porque eu tenho que bater esses valores nas duas pontas. Lembra que o valor de hello interval e dead interval tem que ser iguais nas duas pontas para que tudo funcione adequadamente, para que a vizinhança seja formada adequadamente? Quando esses valores não são iguais, a vizinhança não vai ser formada de forma adequada. Foi o que aconteceu aqui. Aqui em R2 eu tenho um hello. Cadê? Um hello igual a 5 e um dead igual a 15. Se eu for aqui em R3, deixa eu aumentar aqui R3 para ficar no mesmo tamanhozinho aqui. Beleza. Se eu for aqui em R3, show IP OSPF interface giga 0/2. Estou vendo a interface giga 0/2 aqui de R3, que é a que se conecta com R2. Eu vou ter um hello de 10 e um dead de 40, que são os valores padrões. Então não bate. R3 eu tenho isso aqui e R2 eu tenho isso aqui. Não batem. Então eu tenho que chegar em R3 aqui e configurar esse hello e esse dead para 5 e para 15, respectivamente. Beleza? Conft interface giga 0/2, IP OSPF hello 5, né, que a gente colocou lá, IP OSPF e dead 15. Ok? Já formou a adjacência aqui de novo. Tá aqui o meu log aparecendo de adjacência formada. Vamos ver em R2 aqui, ó. Adjacência formada novamente com R3, que é o 92.833. Beleza? Vamos ver a tabela de adjacência. Tá aqui, ó. Adjacência formada novamente. E vamos ver os valores aqui de hello e dead. Hello 5, dead 15, isso em R2. Vamos ver também em R3. Show IP OSPF interface giga 0/2. Opa, deixa eu dar um do aqui antes, né? Tá faltando. Ok. Hello 5, dead 15 também. Perfeito. Bom, é isso que a gente tinha para ver na configuração básica de OSPF, né? A gente aplicou configuração básica nos 3 roteadores, vimos a configuração do comando network, que é o comando que de fato configura as redes no OSPF, que anuncia as redes no OSPF. Vimos também a configuração de router ID através do comando router ID, através do qual eu consigo especificar manualmente ali um router ID personalizado, sem deixar que o OSPF faça o cálculo por conta própria, né? A gente viu também a configuração de hello e dead, como a gente acabou de ver aqui no finalzinho, a configuração de hello e dead, e vimos também a configuração de custo, para alterar o custo de uma interface, e também a configuração de propagação de rota default através do SPF. São algumas configurações básicas que eu selecionei aqui para mostrar para você nesse primeiro momento. Né? A partir de agora a gente já vai começar a entrar nos detalhes um pouco mais avançados do OSPF. Beleza? Então até o próximo vídeo.